para adventistas do sétimo dia, com a luz do conhecimento da verdade que temos, decreto dominical é o fim da linha. Não é momento de preparo, é momento de decisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. E ela fala também num contexto de deixarmos as grandes cidades. E aqui, irmãos, é uma questão muito séria e muito importante que nós precisamos tratar. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se em nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós, será então o tempo de deixar as grandes cidades. E muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim, ok, o tempo de deixar as grandes cidades é quando vier o decreto dominical. Mas não é isso que está dizendo o texto. O texto não está dizendo que quando o decreto for promulgado, é o momento de deixar. A palavra que ela usou foi arrogar-se. Quando a nossa nação arrogar-se o poder de decretar isso, é um sinal para nós, para deixarmos as grandes cidades, para prepararmos tudo, para quando a crise vier, o decreto vier, nós já estarmos prontos. Irmãos, quando o decreto vier, como é que você vai vender sua propriedade e comprar outra no campo para deixar a grande cidade? Você não vai. Então entenda de uma vez por todas, tem sido pregado em nosso meio, isso é uma pregação extremamente perigosa, que o sinal para deixarmos as grandes cidades é quando vier o decreto. Tenha cuidado com isso. Quando vier, temos que estar prontos. Agora, é importante considerarmos uma coisa. Existem pessoas que não podem deixar as grandes cidades porque verdadeiramente não têm condições? Sim ou não? Sim. E Deus sabe? Sabe. Existem pessoas que têm condições e não deixam as grandes cidades por comodismo? Sim ou não? E Deus sabe? Sabe. Então tenha muito cuidado com aquela frase, não, Deus conhece o meu coração, porque essa frase não deveria ser motivo de tranquilidade para nós, mas de temor, porque Deus conhece o coração. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que dizem, temos que deixar as grandes cidades, temos que ir embora, porque quem ficar aqui vai perder a salvação. Irmãos, nós temos que entender que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm limitações. Por exemplo, um cônjuge cujo o marido ou a esposa não é um cristão, vai para o campo e abandona a esposa ou o esposo na cidade? Não. Tem pessoas que vivem de aluguel, ganham um salário mínimo, não tem condição nenhuma de sair. Deus entende isso? Entende. Agora coloque o caso nas mãos do Senhor. Porque nós temos exemplos de pessoas do nosso círculo de amizade que não tinham condições nenhuma, colocaram nas mãos do Senhor e hoje estão vivendo uma vida como Deus quer, uma vida de qualidade, no campo, sem gastar um centavo. Se você não tem condição, não fique desesperado. Coloque nas mãos de Deus. E Deus vai abrindo as portas, ok? Será que é o momento? Irmãos, estamos cercados das piores influências que podem existir. E ainda pensamos, será que é o momento? O que Deus quer com a nossa retirada das grandes cidades? É para fugir? Não. É para termos intimidade com o Senhor. Uma intimidade tão grande que a cidade muitas vezes não permite, por causa dos ruídos, do barulho, do ruído de comunicação com Deus que há nas cidades. Então o meu apelo a esta igreja é, se você tem condição, vá se preparar. Se você não tem condição, verdadeiramente, não brinca com Deus. Deus sabe. Então fique tranquilo, ore, coloque o caso nas mãos do Senhor e Ele vai conduzir com toda certeza. Agora a pergunta que fazem é, e se eu sair da cidade, quem vai pregar o evangelho na cidade? Primeiro ponto, sejamos sinceros, estamos na cidade para pregar o evangelho? Há pessoas que verdadeiramente estão, mas no geral estamos. Como é que eu entendo isso? É muito simples. Irmãos, 14 horas, sábado, aqui na porta da igreja, nós vamos nos reunir e vamos sair para o trabalho missionário, como era algo comum na minha adolescência. Todos os sábados, às 14 horas, nós nos reuníamos na porta da igreja para sair para o trabalho missionário. Adultos, jovens e crianças. Eu pergunto, quantos virão hoje? Quantos virão?
Então estamos interessados em pregar o evangelho na cidade? Por isso queremos estar aqui? Ou queremos estar aqui por causa do nosso carro, casa, trabalho, faculdade, etc. E as facilidades que a cidade nos oferece? E os prazeres mundanos que tem na cidade? Porque quando você convoca para essas coisas, ninguém aparece. Nas igrejas por onde eu passo, eu sempre faço um desafio. Irmãos, só no estado de Minas Gerais tem mais de 100 municípios sem presença adventista. E eu pergunto, por que que ainda existem 100 municípios sem presença adventista com mais de 170 anos de igreja? Porque estamos todos confortavelmente em nossas igrejas, acumulados nas cidades. E muitas vezes batendo cabeça numa região que nós já pregamos, e pregamos, e pregamos, e pregamos. Porque muitas vezes o nosso interesse não está em levar a mensagem às pessoas. Nosso interesse está em que elas se batizem. Então levamos a mensagem e aí insistimos com a pessoa, insistimos até que ela se batize. Enquanto tem pessoas aí no Brasil que nunca ouviram falar dessa mensagem. Nunca. E eu sempre proponho um desafio. Por que a igreja não se reúne uma vez por mês? Coloque um ônibus aqui na porta. Coloque os irmãos no ônibus e vá para uma cidade sem presença adventista distribuir literatura. Quantos virão? Então queremos pregar o evangelho nas cidades? Não. Alguns sim. Mas muitos de nós queremos as facilidades e os prazeres da cidade. Tá, mas se todo mundo sair, quem vai pregar? Olha o que a irmã escreveu. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Quem vai pregar o evangelho nas cidades? Nós. Mas para pregarmos o evangelho nas cidades, não precisamos morar nelas. Tá claro? Era o que Enoque fazia. Enoque se retirava, ele morava no campo, se retirava, ia até a cidade, pregava o evangelho e voltava para o seu refúgio com Deus. Irmãos, alguém aqui já teve a oportunidade de passar um final de semana no campo? Então o irmão sabe o que é. Você sente a presença de Deus constantemente. Você está cercado da presença de Deus, sem os sons da cidade. É isso que Deus quer. Ele quer intimidade conosco. Olha só que interessante esse texto aqui. Os que desnecessariamente permanecem nas cidades fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Ora, quando Ellen White escreve os que desnecessariamente permanecem, significa que há pessoas que permanecem por necessidade, sim ou não? Sim! Então fique tranquilo, porque Deus conhece. Deus sabe cada caso. Não, Leandro, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, o que eu vou fazer? Eu vou perder minha salvação? Não, calma. Coloque as coisas na mão de Deus. Deus conhece as suas limitações. Mas não brinca com Deus se você tem condições e está brincando na cidade ainda. Por isso que eu digo, não se preocupe, entre aspas, não se preocupe se você não tem condições, coloque nas mãos de Deus, Ele compreende e Ele vai abrir as portas. Amém. Mas como a irmã falou, ore por isso. Olha isso aqui. Até que seja possível saírem, ou seja, novamente a irmã White está deixando claro que para algumas pessoas não será possível ainda. Ela diz, até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. E aí a minha pergunta, estamos ativos fazendo o trabalho missionário? Irmãos, eu fico muito preocupado, sabe por quê? Muitas vezes o nosso trabalho missionário se resume a um folhetinho que diz que Deus nos ama. E as pessoas não estão sendo advertidas do que está para sobrevir sobre a terra. E quando chegar esse momento, se voltarão para nós e dirão, vocês sabiam e ficaram quietos? Vocês não falaram para a gente isso aí. Então precisamos pregar o amor, precisamos fazer o bem ao próximo, mas junto com isso precisamos levar a verdade, porque eu posso manter uma família durante 50 anos com cesta básica, com dinheiro e etc. E essa família depois de 50 anos perder a salvação. Adiantou o quê? Então leve a cesta básica, mas leve a verdade com a cesta básica. Tudo a seu tempo, tudo na maneira certa, mas precisamos alertar as pessoas do que vai acontecer no mundo. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente a mudança para o campo. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo que ele implica seja cuidadosamente considerado. Tudo pesado. Pode haver indivíduos que agem de que forma? Precipitadamente, nada se faça de maneira desordenada. Está claro isso, irmãos?
Há pessoas que vendem tudo e vão para o campo e dá tudo errado, e aí quando voltam para a cidade já não tem mais o que tinham antes e começa a passar necessidade. Então o irmão White fala, coloque nas mãos de Deus, faça um planejamento cuidadoso, todas as implicações, pense em tudo, tem um plano A, tem um plano B e um plano C. Ah, Leandro, mas isso não é falta de fé? Não. Deus vai abrindo as portas à medida que nós vamos caminhando. O povo de Israel, Deus disse para eles assim, eu vou abrir o mar e vocês marchem. É isso? Deus disse, marcha. Mas Senhor, marcha. E à medida que eles foram marchando, o mar se abriu. Então o que Deus espera? Planeje, coloque nas mãos dele. Vá dando um passo atrás do outro, cuidadosamente. Aqueles que têm filhos, principalmente, o irmão White fala que deviam pensar nisso urgentemente e tirar os seus filhos das influências das grandes cidades. Mas faça isso de forma pensada, de maneira ordenada, sem precipitação. Olha que bênção. Não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, no campo, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Mas vamos colocar isso nas mãos de Deus. Irmãos, esse assunto é muito, muito sério.